Hoje a gente vai falar sobre aldeído, cetona, ácidos carboxílicos e derivados. O aldeído, ele é todo composto orgânico, né, que possui na sua estrutura na extremidade o C-OH. E a terminação vai ser sempre em al. Então, para ter aldeído em qualquer fármaco, qualquer estrutura de qualquer fármaco, tem que estar, né, esse grupo funcional C-OH na extremidade, ligado na extremidade. Por quê? O carbono, como ele faz 4 ligações, se ele tem uma dupla ligação com oxigênio, ele já tem, né, uma ligação com o hidrogênio e essa outra ligação aqui, com certeza ela vai estar, né, ligada a uma cadeia de hidrocarbonetos. O aldeído, ele mais conhecido é o metanal. Ele também é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído, que vocês devem conhecer, né? Ele é um gás incolor com cheiro muito forte e irritante. Ele é muito solúvel em água por causa das suas interações, tanto intramolecular quanto, né, intermolecular. Ele é usado como desinfetante e na medicina como conservador de cadáveres e peças anatômicas. É usado para a fabricação de alguns medicamentos, de alguns plásticos e explosivos. Usado também, né, como produtos de limpeza. Quando a gente trabalha com o etanol, ou aldeído acético, ou ainda chamado, né, acetaldeído, tem cheiro forte e é solúvel em água por causa das suas ligações. É obtido a partir do gás acetileno e o ponto de partida para a fabricação desses, utilizando esse etanol, para pesticida, medicamento, inseticida e para a fabricação também de espelhos. Usado na produção de anidrido acético, ácido acético, presente no vinagre e resinas também. Qual que é a nomenclatura desses aldeídos? Sempre no final, né? Na terminação dos aldeídos, deve acrescentar a palavra AL, com a regra da IUPAC. Então, sempre a terminação, né, vai terminar em AL. A cadeia principal, ele deve conter, a cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de carbonos. Ela deve conter o grupo C-OH, também a gente representa por esse radical aqui, ela CHO, e a numeração, ela é feita a partir, você sempre começa a contar, né, a cadeia carbônica a partir desse grupo funcional. Aqui a gente tem alguns exemplos. A gente vai ter desde o metanol, formaldeído, o etanol, acetaldeído também pode ser chamado, propanal. Sempre essa terminação al é de acordo com a IUPAC. O 5-cloropentanal, os aletos que a gente viu na semana passada, e o feniletanol, tá? São alguns exemplos de aldeído. Então, ou seja, aldeído, a gente pode ter uma cadeia, né? Tanto aberta quanto uma cadeia fechada também. Essa cadeia fechada pode conter tanto anel benzênico, igual esse exemplo primeiro aqui, ó, que é o benzenocarbodeído ou benzaldeído, o ciclo hexanal carbaldeído. Então, aqui, ó, esse aqui é um ciclo hexano, né, de cadeia fechada, que tem 6 carbonos ligado, né, ao C-OH, que é o grupo funcional do aldeído, e o 2-naftaleno carbaldeído. A gente tem aqui o naftaleno. Agora, passando para o grupo funcional cetona, esse grupo funcional cetona são todos os compostos orgânicos que apresentam, né, na sua estrutura, a gente tem aqui, ó, tanto uma cadeia, né, de hidrocarbonetos, essa cadeia R aqui, ela pode ser cadeia aberta, cadeia fechada, pode ser um ciclo, pode ser uma cadeia aromática. Sempre o C-O, esse C-O aqui, ele tem que estar ligado, né,
entre dois carbonos. Então, esse grupo funcional, ele recebe o nome de carbonila, o C-O. Então, esse R, que a gente viu, né, no slide anterior aqui, ó, R1 e R2, e dentro desses, né, no meio desses dois radicais, a gente tem o C-O, esse R, ele pode ser, né, uma monocetona alifática, significa que a cadeia, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ela pode ser uma cadeia aberta. A gente pode ter anéis anaromáticos, né, tanto de um lado quanto do outro, que é esse segundo exemplo aqui, monocetonas aromáticas. Ou também a gente pode ter também uma cadeia mista, e no caso aqui a gente tem um anel aromático do lado meu esquerdo e uma cadeia aberta do lado direito. Então a gente chama de monocetona mista. Lembrando que para ser cetona sempre tem que ter a carbonila C-O. O carbono faz duas ligações com o oxigênio. A gente tem um exemplo muito utilizado, a acetona. A acetona, gente, ela é utilizada como solvente de tinta, verniz, para retirada de esmalte, na preparação de algumas sedas artificiais, celuloide, na pólvora sem fumaça, em alguns corantes e produtos e alguns produtos medicinais, a acetona também é utilizada. Qual que é a nomenclatura da acetona, então, gente? A nomenclatura, segundo a regra da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada em Português, sempre a gente a terminação vai ser em ona, para você fazer uma nomenclatura, né, dessa função orgânica. Então, a gente tem um prefixo que vai indicar o número de carbonos, um intermédio que indica o tipo de ligação carbônica, se vai ser alcano, alceno ou alcino, e o sufixo ona, que indica a função, né, da cetona. Então, sempre esse grupo funcional, ele tem que estar na cadeia principal. Cadeia principal. Cadeia principal. Agora falando um pouco, né, sobre os ácidos carboxílicos. Esses ácidos carboxílicos, gente, eles são todos os compostos orgânicos que apresentam o radical C-O-OH. Então, se a gente olhar aqui, ó, C-O-OH é o grupo funcional, né, dos ácidos carboxílicos. Esse grupo funcional dos ácidos carboxílicos, ele tem que estar ligado, né, na extremidade dessa cadeia principal. Por que na extremidade? Pode ser na extremidade, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Porque se é C-O-OH, esse carbono aqui vai estar ligado à carbonila, né? Que é C-O, que a gente chama de carbonila. Esse carbono ele vai fazer duas ligações com oxigênio e uma ligação com a hidroxila, OH-. Esse carbono ele vai estar ligado, né, a esse grupo funcional aqui representado por R, que é a cadeia principal. Essa cadeia principal pode ser uma cadeia aberta, pode ser uma cadeia fechada, pode ser uma cadeia aromática. Então vai depender, né, muito da estrutura daquele certo medicamento, né, que você está trabalhando. Esse ácido carboxílico, gente, qualquer ácido carboxílico que você for trabalhar, ele vai ter um pH abaixo de 7. Ele que é os nossos ácidos orgânicos, nosso ácido orgânico. A mesma coisa que na orgânica, a gente tem a amina, que é a nossa base orgânica, a gente vai ter também na orgânica um ácido. Professora, a tela saiu do slide. A tela? Uhum. Eu não tô conseguindo ver o slide. Olha agora se deu. Agora deu. Tá. Agora deu, obrigada. De nada. Então, aqui, ó. Na orgânica, então, a gente tem o ácido carboxílico, que são os ácidos, né,
orgânicos. Esse grupo, gente, ele recebe o nome de carboxila. Por que carboxila? A gente vai ter aqui, né? A gente sabe que o C-O é carbonila, mas quando a gente tem C-OH, a gente chama de carboxila. Por isso que o nome desse grupo funcional é ácido carboxílico. Essa carboxila, né? Esse R, igual eu tinha falado anteriormente, esse R ele pode ser tanto uma cadeia, né, alifática, uma cadeia aberta, pode ser também uma cadeia, né, que tem um anel aromático, por isso que a gente chama de monoácido aromático. A gente tem aqui o exemplo. Sempre esse C-OH, ele tem que estar ligado, né, à cadeia principal. Essa cadeia, né, ela tem geralmente a maior quantidade de carbonos. A gente sempre vai começar a enumerar a partir do C-OH. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Se a gente tem 4, né, carbonos, então a gente sabe que é but. Se é um ácido, a gente vai iniciar com a palavra ácido, but. Aqui, an significa que tem apenas ligação, né? Simples. E a terminação oico, que é para ácido carboxílico. Então, aqui a gente tem 4 carbonos, que vai ser but. Ligações simples, que vai ser an. Se fosse ligação dupla, seria en. Se fosse ligação tripla, seria in. E a terminação sempre para ácidos carboxílicos, seguindo a regra da IUPAC, vai ser em oico. Claro que vai ter outras nomenclaturas usuais também, mas a gente sempre vai utilizar da IUPAC. A gente tem aqui alguns exemplos de alguns ácidos carboxílicos. O mais simples dele vai ser o ácido metanóico, também chamado, né, comercialmente, ácido fórmico. A origem dele, gente, existe nas formigas. Então, toda vez que uma formiga te picar, você sentir aquela dor desagradável, aquilo ali, com certeza, que ela injetou, né, ácido fórmico em você. Então, dá aquela coceira, aquela irritação, com certeza foi ácido fórmico. O ácido etanóico, gente, também chamado de ácido acético, ele é formado, né, no azedamento do vinho. Ele é utilizado, né, em uma concentração bem diluída no vinagre que vocês utilizam, né, para preparar saladas. O ácido acético, então, está presente no vinagre. Claro que está bem diluído, por isso que dá aquele gosto meio azedo, né? A gente tem o ácido propanóico, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 8, né? E 10. A gente deu esses exemplos aqui. O ácido propanóico, gente, ele também é chamado de ácido protônico. Ele está presente, né? Qual que é a origem dele? Nas gorduras. O ácido butanóico, também chamado ácido butírico comercialmente, ele é encontrado na manteiga. O ácido pentanóico, que é o ácido valérico, ele é encontrado na chamada valeriana. Esse ácido hexanóico, então chamado de ácido caplóico, são produzidos por cabras. Então, tanto o ácido hexanóico, octanóico, decanoico são produzidos, né, por cabras e bodes. Então, aqui, ó, tanto um resumo mesmo, né, do que a gente falou até agora, a gente vai ter o grupo funcional, que vai dar a função para aquela estrutura química. Quando a gente trabalha com aldeído, na extremidade a gente vai ter o C-OH, a terminação vai ser em al, a cetona vai estar, né, no meio, entre duas cadeias de hidrocarbonetos no centro, sempre vai terminar também em ona, e o ácido também é na extremidade, C-OH, e a gente
tem a terminação óico. Agora, tem alguns derivados? Sim. Quais são esses derivados, né? A gente vai ver agora mais para frente. Amida, éster. A nomenclatura, gente, isso é extremamente importante, seguindo a regra da IUPAC. Sempre você tem que pegar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de carbonos. E sempre esse grupo funcional, ele tem que estar ligado diretamente a essa cadeia principal. A numeração, ela deve sempre iniciar do grupo funcional. No caso de aldeído, de ácido carboxílico, ou do carbono extremo mais próximo do grupo carbonila, no caso das cetonas. Então, por exemplo, você tem lá o grupo funcional cetona numa estrutura. Então, a numeração sempre tem que começar do carbono mais próximo, onde que tem essa carbonila. Quando a gente tem derivados de ácidos carboxílicos, significa que aquele C-OH, ele foi substituído por algum elemento químico. Então, quando a gente tem sais orgânicos, gente, a gente pode ter, né, naquela substituição do hidrogênio do aquele ácido, a gente pode ter algum metal. Esse metal, o mais encontrado, pode ser o metal lá da família A, família 2A, lá da tabela periódica. Então, quando a gente tem sais orgânicos, o sal, né, ele é composto que se forma na reação de um ácido com uma base. Relembrando lá da química analítica, a gente tem um ácido, ao ele reagir com essa base, ele vai formar, né, sal e água, vai neutralizar. Neutralizando, ele vai formar um sal. Esse sal, aqui, ó, o ácido C-OH, ele vai perder esse H+, vai se unir ao OH- e formar água. Então, aqui o Na ele vai ficar com carga positiva, vai sofrer atração, forças de atração pelo oxigênio aqui, o que ficou, né? Com deficiência de elétrons negativa, e vai formar, né? Esse acetato de sódio aqui, que é um sal, tá? Mais água. A nomenclatura, né, desses sais orgânicos, geralmente, né, ela é feita a partir do ácido correspondente, trocando a terminação seguindo da preposição de e do nome do cátion. Então, por isso aqui, ó, que a gente vai ter, esse aqui é o ácido acético, então a gente vai ter acetato de sódio. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho a terminação ácido, se a gente tem a terminação hídrico, aí já está seguindo, né? Nomes comerciais, a gente vai ter a terminação do sal em eto, ou então, se a gente tiver a terminação daquele ácido em oso, a gente vai ter a terminação do sal em ito. Se a gente tiver a terminação do ácido em ico, a gente vai ter a terminação do meu sal em ato. Um exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, o ácido metanóico ou ácido fórmico presente lá nas formigas, né? Se eu reagir com qualquer base, né, orgânica, essa base aqui, ó, não é orgânica não, desculpa, é inorgânica. Se eu reagir qualquer ácido com uma base inorgânica, essa base, né, ela é extremamente forte, então vai liberar para o meio água, e aqui vai ficar com Na+, uma carga positiva, e o oxigênio vai ficar com a carga negativa. Então, por isso que eu vou formar, né, esse sal. Então, se aqui está em meio aquoso, por isso que a gente representa, né, com cargas, negativa e positiva. Mas a gente sabe, né, que aqui está em meio aquoso. Então, vai formar aqui um metanoato de sódio, ou também chamado de formiato de sódio, por causa, né, lá do ácido fórmico. Esse exemplo aqui, a gente já viu nos slides anteriores, é do ácido acético,
ao ele reagir com essa base inorgânica, tá? Ela é forte também, vai liberar para o meio água e o potássio aqui vai sofrer forças de atração pelo oxigênio que tem carga negativa, vai formar então o acetato de potássio ou então etanoato de potássio. Agora, gente, também o éster ele vai ser derivado do ácido carboxílico. O éster, a única diferença que a gente vai ter agora aqui é o mesmo, né? C dupla O, só que no lugar do hidrogênio, a gente vai ter a substituição por uma outra cadeia de hidrocarbonetos. Essa cadeia, ela pode, né, ser uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, pode ser ter um anel aromático. Então, toda vez que a gente tiver C dupla O, a gente vai ter, né, um éster. Então, pode ser obtido dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio da carboxila por um radical orgânico. Então, vai sempre apresentar, né, grupo funcional C dupla O. O éster, gente, eles são provenientes dessa reação aqui, ó, de ácido, ao ele reagir com álcool, ele vai formar éster. Por quê? Isso aqui tem até numa questão lá do livro, chamado reação de esterificação. Reações de esterificação, gente, é quando há formação de éster. Se a gente pegar qualquer ácido, né, e interagir ele, reagir ele com álcool, o que acontece? Ó? A gente tem aqui, ó, grupo funcional ácido, C dupla OH, ao ele reagir com esse álcool, aqui, ó, eu vou ter, né, OH- e OH também. Então, como que vai ter essa, né, interação? Aqui, o ácido ele vai liberar esses íons H+ para o meio, vai ficar aqui o oxigênio com carga negativa. Esse CH3 ele vai liberar a hidroxila para o meio. Essa hidroxila ela está com carga negativa, ela vai ter forças de atração pelo H+ e vai formar água. Aqui o carbono ele vai ficar com carga positiva, vai ter forças de atração pelo oxigênio que tem carga negativa e vai formar o nosso éster. Toda vez que eu tiver um éster, gente, essa parte aqui do lado esquerdo, ela é derivada, né, do meu ácido e essa parte aqui, ó, da minha direita é derivada do meu álcool. E sempre vai formar, né, na reação de esterificação, vai formar água e éster. Mas para formar éster e água, eu tenho que reagir ácido com álcool. Esse exemplo aqui, a gente vai ter como etanoato de metila. Então, a gente, para fazer a nomenclatura, né, a gente vai pegar essa cadeia de onde que é originada do meu ácido, tem uma, duas, então, et. Só tem, né, ligação simples, an. Então, agora a gente tem um éster, então vai ser OA, vai ser OA. Então, etanoato de metila. Por quê? Acaba que agora esse CH3, ele veio, né? Ele é um radical que ele veio lá do álcool. Então, a gente vai fazer a nomenclatura metila. O éter, gente, ele é o oxigênio ligado entre duas cadeias, né, de hidrocarbonetos, entre dois radicais orgânicos. Então, são compostos que apresentam um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Esses radicais, representados aqui por R e R', ele pode ser tanto uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, pode ser um anel aromático ou mais de um anel aromático. Então, vai depender daquele radical orgânico.
do éter, então, vai ser sempre o oxigênio entre esses dois radicais orgânicos. Um exemplo aqui, ó, a gente vai ter, né, tanto do meu lado direito quanto do meu lado esquerdo, a gente tem um radical metil. Então, se a gente tem um radical metil, como que a gente vai fazer a nomenclatura? Vai ser o nome do radical com o menor número de átomos de carbono, seguindo do nome do hidrocarboneto correspondente ao outro radical ligado àquele oxigênio. Então, como aqui a gente tem dois radicais metil, a gente vai chamar de metoximetano. Ou pode chamar também por éter-metil. De acordo com a regra do IUPAC, a gente fala metoximetano. Nome comercial, éter-metil. As amidas, gente, elas, né, vai ter na sua estrutura o nitrogênio. Vai ser derivado do meu ácido carboxílico. Por quê? A gente vai ter o C-O, N. Então, são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam como principal característica a presença de um grupo carbonila. É um carbono que realiza uma ligação dupla com aquele oxigênio, ligado diretamente ao nitrogênio. Pode ligar-se a dois átomos de hidrogênio. Então, se a gente for lembrar lá da amida, vai ser, né, sempre o C-O NH2. Só que esse NH2 aqui, ó, eu posso ter um hidrogênio substituído, pode ter esses dois hidrogênios substituídos. Então, vai depender da minha amida. A amida, gente, ela é muito encontrada também em algumas estruturas de algum fármaco. Então, aqui a gente vai ter, né, uma cadeia fechada, que eu vou ter lá o carbono, C-O, ligado ao nitrogênio, e aqui um hidrogênio, né, foi substituído. Aqui eu também vou ter outra amida, né, cíclica também, e aqui outra amida. Então, sempre quando tiver C-O, NH, lembrando que esse H pode ser substituído também, vou ter uma amida. Como que é a nomenclatura das amidas? Sempre vai ser, né, o nome do hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto é onde contém a cadeia principal, né? Você vai fazer a contagem, a enumeração dos carbonos. Então, aqui vai ter C-O, NH2. Então, aqui eu vou ter um carbono, 2, 3. Então, se eu vou ter 3, a gente sabe que é próprio. Tem ligação apenas, né, simples, então, propano. Aqui a gente vai ter a amida, então, propanoamida. Terminação vai ser em amida. A amida, gente, ela pode ser também representada assim dessa forma. Por exemplo, tem a cadeia principal aqui, ó. Mas nessa cadeia principal, eu posso ter outros radicais também, olha, ligados a ela. Se eu for olhar aqui, ó, tem uma, duas, três. Então, se eu fizer uma, duas, três, a cadeia principal aqui continua tendo 3 carbonos. Então, por isso que é propano. E eu vou ter esse radical metil. Então, como que eu faço essa nomenclatura? No carbono 1, que vai estar a amida. No carbono 2, eu vou ter o radical metil. Por isso que eu comecei, né? 2 metil, é um radical ligado a essa cadeia principal, onde que está a amida, propanoamida. Então, sempre você vai fazer isso. Se tiver qualquer radical, você sempre tem que começar a escrever, né? Onde que está aquele radical, em qual carbono que ele está ligado. Então, por isso que a gente colocou 2, para representar que vai ser no carbono 2 que esse radical metil está ligado.
E a terminação da amida sempre vai ser, né, amida mesmo. Algumas amidas extremamente importantes é a ureia. A ureia, gente, se a gente for olhar a estrutura dela aqui, ó, vai ter o C-ONH2, C-ONH2. Então, ou seja, né, nas duas extremidades aqui, ó, vou ter, né, NH2. Então, por isso que é né, que eu vou ter de duas amidas do ácido carbônico, que é eliminada pela urina por ser um produto final do metabolismo dos animais superiores. A ureia, ela é muito utilizada na indústria, né? Tanto indústria farmacêutica quanto indústria de preparação de alguns cosméticos, utiliza muito a ureia. Ela apresenta, né, como um sólido branco, ela é cristalina, solúvel em água, por causa dessa estrutura aqui, ó, ela é solúvel em água. E foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório. É usada, né, como matéria-prima na fabricação de fertilizantes, adubos, na fabricação de explosivos, resinas e outros compostos orgânicos também. A penicilina, gente, se a gente for olhar a estrutura da penicilina, são lactamas utilizadas como medicamentos antibióticos para o tratamento de infecções. São produzidas por fungos do gênero Penicillium e sua atividade antibacteriana se deve ao anel beta-lactâmico de alta reatividade. Esse slide aqui está sendo representada essa amida. Ela é extremamente importante, ela tem lá o C-ON, C-ON, aqui ó, a gente tem o C-OH, que a gente tem ó, um enxofre, né, ligado à estrutura, que a gente vai ver no próximo slide, que vai ser grupo funcional tiol, tá? Então, a gente tem uma substituição pelo enxofre, mas aqui a gente vai ver, né, que ela tem dois grupos funcional amida e um grupo funcional, né, ácido carboxílico. Ela foi descoberta pelo médico e bacteriologista escocês Alexander em 1928. Ela é utilizada como antibiótico, né? Pela primeira vez ela foi utilizada, né, em 1941. E ela é utilizada até hoje, principalmente, né, quando você está com alguma certa bactéria que antibióticos comuns não são suficientes, aí você tem que tomar essa penicilina, né, injetável. Então, geralmente, quando você está com alguma pneumonia bacteriana, aí você utiliza muito essa penicilina, ou então está com alguma inflamação muito forte, aí tem que utilizar essa penicilina. Tem pessoas que têm alergia e não pode utilizar esse medicamento, né? Ele é de extrema importância até os dias atuais. Então, graças a ele, né, muitas doenças por algumas bactérias, né, vêm ganhando tratamento, utilizando essa penicilina, ganhando a cura, né, através da utilização desses simples medicamentos. Se a gente for olhar esse grupo funcional, lá, é de extrema importância. Claro que vai ter outros medicamentos que contêm o grupo funcional amida, vai. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver algumas estruturas químicas de alguns fármacos e para a gente, né, circular quais os grupos funcionais que estão ali presentes, qual que é a importância deles. Então, vai ser mais dinâmico, né, os exercícios. Os barbitúricos, gente, mais à frente vocês vão ver que eles são fármacos depressores do sistema nervoso central. Eles são constituídos por amida cíclica e utilizados como sedativo, hipnótico, indutor de sono, redutor de ansiedade e no tratamento de distúrbios psíquicos. Seu uso habitual leva uma tolerância no organismo, exigindo doses cada vez maiores
que cria dependência. Então, você só pode tomar esse medicamento, né, se realmente tiver prescrição médica, senão pode ocorrer, né, essa dependência. Ela é obtida através de uma reação entre o ácido malônico e a ureia. Então, que a gente tem a representação dessa amida, né? Se a gente for olhar aqui, ó, esse barbitúrico, ele vai ter aqui, ó, grupo funcional amida, C-ONH, grupo funcional amida, e aqui também um grupo funcional amida. Então, vai ter triamida, né? Então, agora para você ver. Então, sempre vai ter, né? Lá, uma, duas e três. Três amidas nessa estrutura. E a gente tem aqui, né? Os radicais e também tem um anel, né? Aromático. Então, o que a gente... Essa parte de grupo funcional desse slide, a gente terminou. Mas agora eu vou dar continuidade no próximo slide, que a gente vai ver um pouco sobre os tióis, sobre os anéis aromáticos e também sobre alguns tipos de reações. Então, essa parte aqui terminou, mas a gente vai dar continuidade no próximo slide. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um intervalo de uns 10 minutos e depois desses 10 minutos a gente dá volta, né, com a nossa próximo slide. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu